Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa S de Saúde, aqui na rede SDP TV, todos os domingos às 15 horas, horário de Brasília. Hoje nós vamos falar sobre tontura e zumbido. Será que é labirintite? Você sabia que existe uma área da otorrinolaringologia, a otoneuro, que trata deste assunto? Hoje nós trazemos a doutora Natália Prudêncio, ela que é otorrinolaringologista, e vai tirar nossas dúvidas sobre esse assunto que muitas vezes aparece nos consultórios, a tontura e o zumbido. E muitas pessoas relacionam a labirintite. Mas será que é mesmo? Hoje ela vai tirar nossas dúvidas e explicar melhor sobre essa área da medicina que é a otoneuro. Olá, estamos novamente aqui com o programa S de Saúde, hoje com a doutora Natália Prudêncio, ela que é otorrinolaringologista e hoje vai falar com a gente um pouco sobre a questão da tontura, daquele zumbido no ouvido. Será que é labirintite? Olá, doutora. Nós já se apresentamos, mas eu gostaria de que a senhora se apresentasse melhor e dissesse um pouco sobre sua vida, seu trabalho. Perfeito, Márcio. É um prazer estar aqui, falar de assunto que é tão importante, tão relevante, que é tontura e zumbido. E essa é a minha área, esse é o meu clã, né? Eu sou otorrino, de fato, eu fiz a minha formação toda no Rio de Janeiro, eu sou carioca, inclusive, então me formei como médica na Universidade Federal do Rio, fiz a residência na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e depois eu vim para São Paulo e aqui na Unifesp eu fiz a minha especialização em tontura e zumbido. Essa especialização se chama otoneurologia, na verdade é uma especialização que poucas pessoas conhecem. Então, hoje eu estou em São Paulo, eu trabalho, moro em São Paulo, estou aqui há 4 anos e atendo basicamente pacientes com tontura e com zumbido. Que legal. Que legal. A tontura intensa e o zumbido, o que pode causar? Muita coisa, viu, Márcio? Muita coisa. Primeiro, a gente precisa pensar que tontura e zumbido são sintomas, eles não são necessariamente a doença. Então, por serem sintomas, a gente sempre tem que buscar a causa. E quando a gente fala de tontura e zumbido, são causas completamente diferentes. Quando a gente fala em tontura, existem os quadros mais comuns, que são quadros geralmente que afetam o ouvido, como a vertigem posicional paroxística benigna, a neurite vestibular, a enxaqueca vestibular, a doença de Meniere. Então, talvez esses sejam os principais quadros que causam tontura. Quando a gente fala de zumbido, aí a gente tem que pensar principalmente em pacientes que tiveram ou têm alguma perda de audição ou já sofreram alguma lesão ou alguma agressão dentro do ouvido. Então, esse é o principal motivo para o paciente apresentar zumbido. Vamos esclarecer, doutora, para os nossos telespectadores a questão. Vamos começar pelo básico. O que é a labirintite? A começar, Márcio, labirintite é um termo famoso, né? A começar é um termo famoso, popular, que as pessoas conhecem muito, mas que, de fato, no consultório é um quadro muito raro. Eu que trabalho com tontura todos os dias, para você ter noção, pouquíssimas vezes eu vejo realmente um quadro real de labirintite. Mas acabou que se tornou um nome conhecido para nomear qualquer tipo de tontura que o paciente tem. A labirintite, como o nome já diz, é uma inflamação ou uma infecção do nosso labirinto. Então, quando a gente fala rinite, sinusite, amidalite, a gente está falando de uma inflamação naquela estrutura. Labirintite é a mesma coisa. E o labirinto é a estrutura que a gente tem dentro do nosso ouvido, que é responsável tanto pela nossa audição quanto pelo nosso equilíbrio. Então, o paciente, quando ele apresenta uma labirintite real, ele geralmente vai ter sensação de tontura, que geralmente é uma vertigem, ou seja, de ver o ambiente movimentar ou girar, associado a enjoo, vômitos e sintomas auditivos. Por exemplo, sensação de ouvido tapado,
zumbido ou sensação mesmo de que teve uma perda auditiva. Então, a gente sempre vê que na labirintite esses sintomas precisam vir associados, tanto a questão do desequilíbrio ou da tontura, quanto a questão de uma perda auditiva. Nos adultos, geralmente uma labirintite pode acontecer após quadros virais. A gente tem visto, por exemplo, atualmente, quadros de labirintite causado pelo Covid. Nas crianças, é mais comum que a labirintite venha por alguma infecção que aconteceu dentro do ouvido. Então, o paciente que faz aquele quadro de uma sinusite com muito catarro, que vai catarro para dentro do ouvido, ele faz um quadro de otite média e, a partir daí, isso pode gerar uma infecção ou uma inflamação no labirinto, gerando esse quadro de labirintite. Mas, de fato, Márcio, esse não é nem de longe um dos quadros mais comuns causadores de tontura. Muito importante a gente deixar bem claro, porque, como a senhora mesmo falou, é muito comum o termo, né? O uso do diagnóstico de labirintite de forma errada e, por consequência, pode até ser o tratamento, muitas vezes, iniciar de forma equivocada, né? Exatamente, Márcio. E esse tratamento acaba mascarando o problema e fazendo com que esse paciente acabe sofrendo por mais tempo com a doença real e achando que tem a labirintite em si. Exato. Como a senhora falou dos sintomas, a senhora poderia delimitar bem, para que fique assim mais claro, os sintomas reais da labirintite? Eu acho que é importante frisar bem para que não tenha uma conotação com as outras patologias que nós vamos falar ainda, para que as pessoas entendam a diferença fica em detalhes, não é mesmo? Em detalhes, Márcio, porque até esses sintomas que a gente vai falar, que eu vou falar, eles são comuns, inclusive, em outras doenças também que causam tontura. Então, não são exclusivos da labirintite. Por isso que é tão importante que, se o paciente apresenta um quadro de tontura repentino, súbito ou persistente, que ele sempre busque ajuda médica. Evite a automedicação ou simplesmente tomar para si esse diagnóstico de labirintite. Mas o quadro da labirintite, geralmente o paciente vai começar de uma forma repentina a ter uma sensação de que o ambiente está movimentando, que é o que a gente chama de vertigem. Então, ele começa a ter um desequilíbrio muito importante. Ele vai provavelmente perceber algum sintoma no ouvido associado, que pode ser o zumbido, que pode ser a sensação só de que o ouvido está tapado, que está com alguma pressão no ouvido, ou que a audição piorou, geralmente de um lado só, não dos dois lados. Então, ele percebe que um ouvido em si está diferente do outro. Então, esses sintomas tendem a vir juntos, mas pode acontecer, Márcio, de num primeiro momento, pela tontura ser tão forte, de o paciente não perceber que tem sintomas auditivos também junto. Porque a tontura é tão desconfortável, geralmente vem acompanhado com tantos sintomas, como enjoo, vômitos, que o paciente não repara. Então, às vezes, ele só consegue reparar que está sentindo alguma coisa no ouvido, por exemplo, dias depois, ou quando vai fazer um exame que avalia a audição, que a gente consegue constatar que teve uma perda de audição. Então, sintomas primordiais são esses. E mais intenso, certamente, é uma tontura que costuma ser de ver tudo girar ou um desequilíbrio muito importante. Muito bom, doutora. Também a senhora poderia comentar um pouco, porque nós temos muitas questões, principalmente nos idosos, né, da questão da polifarmácia. E esses indivíduos, eles fazem uso de medicações que muitas vezes podem vir a causar alguns sintomas desse parecido por conta da medicação. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeito. Em pacientes idosos, Márcio, a gente tem vários motivos para o paciente apresentar aí desequilíbrio, tontura. A começar, que a gente tem que pensar que não é só o nosso ouvido que trabalha para o nosso equilíbrio. Existem outros sistemas que também ajudam nisso. Por exemplo, a nossa visão.
Então, se a gente for pensar, já no paciente idoso, talvez a questão do ouvido já não funcione muito bem pela questão da idade, somada à questão da visão, que ele já não enxerga muito bem, isso já é motivo suficiente para ele já ter um certo desequilíbrio, uma certa insegurança, principalmente em ambientes que ele não tem muito conhecimento. E quando a gente associa isso a vários remédios, isso fica mais complicado ainda, porque realmente existem várias medicações que podem causar essa questão de uma tontura ou um desequilíbrio que não é tão forte, mas impede que o paciente acabe fazendo suas atividades diárias, às vezes não dentro de casa, mas sair na rua, ir a um supermercado. Então, sim, existem várias medicações que podem causar isso, e quando eu atendo um paciente idoso que usa várias medicações, uma das coisas que a gente tem que buscar e olhar com cuidado exatamente essas medicações que ele usa. E outra coisa importante é ver se ele não relaciona, por exemplo, doutor, eu comecei a ter uma tontura, um desequilíbrio há um mês. E a gente reparasse naquele um mês, começou uma nova medicação naquele mesmo período. Que talvez com essa relação de tempo, a gente consiga ser mais assertivo na medicação que pode estar causando problema. Porque às vezes o paciente já chega com vários remédios há anos, e aí fica muito difícil a gente conseguir elencar um único que diga, não, é esse aqui o problema. Ainda mais porque geralmente ele tem várias doenças crônicas que precisam ser controladas e que é muito complicado você pensar, não, vamos suspender tudo para ver aí sim o que está causando. Então a gente tem que tentar relacionar a questão do tempo e ver se tem aquela medicação que talvez a gente já saiba que tenha maior propensão a causar esse tipo de sintoma. É importante a gente deixar claro para as pessoas que não é porque, para não sair lendo bula de medicamento e tirando conclusões, né? Exato. Sempre que sentir algo diferente, procure o seu médico para que tire as dúvidas e se aprofunde na situação, porque, como a senhora falou, não pode sair tirando medicações à torto direito, porque vai causar outros problemas. Então, exato, problemas mais sérios até, né, Márcio, do que tontura. com certeza. Doutora, existem outras causas de zumbido e tontura, assim, que costumam aparecer com mais frequência no consultório da senhora? Sim, com certeza. E falando de pacientes idosos, Márcio, a gente tem que, eu tenho que pontuar um quadro que é muito comum e certamente é o quadro mais comum que afeta o ouvido, causando tontura. Zumbido não, mas tontura, que é o quadro da vertigem posicional paroxística benigna. Nome grande, difícil, mas que a gente chama de VPPB, ou é muito conhecida também como a tontura dos cristais. E o que acontece nesse quadro, Márcio, é que a gente tem uns cristais mesmo dentro do ouvido. Na verdade, o nome deles técnico são otólitos, mas a gente chama mais comumente de cristais. Eles têm um local para ficar dentro do nosso labirinto, eles trabalham para o nosso equilíbrio, mas o que acontece, na maior parte das vezes, em pacientes idosos, é que esses cristais se soltam e vão parar em estruturas dentro do ouvido que eles não poderiam estar. E aí, nesse quadro, o paciente ele vai relatar para mim que ele tem uma tontura de ver o ambiente girar, que dura por segundos, associado a enjoo, quando ele faz determinados movimentos com a cabeça. Então, principalmente quando ele deita na cama, quando ele levanta da cama, quando ele está deitado e muda de posição, a cabeça no travesseiro, ou se ele levanta a cabeça para pegar alguma coisa no alto, ele sente a tontura naquele momento, mas passa. Então, na maior parte do dia, ele está bem. O problema dele é deitar e levantar da cama. E esse quadro, Márcio, não se trata com medicação. Mais um motivo aí para os pacientes sempre pensarem em buscar ajuda médica. Esse quadro eu consigo diagnosticar e tratar no consultório. Então, a gente precisa colocar a cabeça do paciente numa posição específica, ver se a tontura vai ser desencadeada. E uma vez que a tontura é desencadeada, a gente precisa reposicionar o cristal. E aí isso se chama manobra de reposicionamento. Isso é feito no consultório. A gente faz aqui, a maior parte dos pacientes, com uma única manobra a gente resolve, coloca esse cristal no lugar e acabou a tontura do paciente. Sem remédio, sem exame complementar nenhum. Isso é aqui no consultório.
E essa é a principal causa de tontura. É o quadro que eu atendo todos os dias e que, às vezes, o paciente está há anos tomando remédio, achando que tem a famosa labirintite. Uma outra situação também que muitos idosos relatam é a questão da vertigem, né, da tontura, quando troca de ambientes mais iluminados para ambientes menos iluminados e vice-versa. A senhora pode falar um pouco sobre isso? Sim, e é exatamente aquilo que eu comentei, que pacientes idosos, na verdade, não só em pacientes idosos, mas em todos nós, o nosso equilíbrio ele também funciona com a nossa visão. A visão contribui para o nosso equilíbrio. Então, por exemplo, se a gente pensa, na verdade, que o paciente já tem algum problema no labirinto, alguma coisa que diminuiu a função do labirinto, se ele entra num local que ele não enxerga bem, Márcio, certamente ele vai ficar incomodado. Isso se eu penso que ele já tem algum problema dentro do ouvido, entendeu, Márcio? Porque se ele tem o ouvido funcionante normalmente, não aconteceu nada dentro do ouvido daquele paciente, e ele entra num local que é menos iluminado, mas ele está enxergando bem o local, ele provavelmente não vai ter nenhuma queixa. Mas se ele já tem algum problema dentro do ouvido, ou alguma questão até de saber mais ou menos a posição do corpo dele no espaço, se ele entra num local com menos luz, certamente ele vai ficar incomodado. Se ele vai, por exemplo, para um cinema que é tudo escuro, esquece, ele não vai se sentir confortável naquele ambiente. Doutora, a senhora falou até um assunto interessante agora, que ultimamente, né, nós temos até visto alertas em cinemas, em alguns programas de televisão, principalmente quando é transmitido alguns filmes, que fala lá que há presença de flashes, então, que é para ter cuidado. A senhora pode falar um pouco sobre isso? Pois eu já vi esse tipo de aviso, e isso tem relação com algumas doenças. Não, acredito que não tem relação com uma única doença específica. Mas a gente sabe que o quadro de epilepsia, ou seja, pacientes que têm convulsão, que tomam remédio, dependendo da frequência dessa luz, isso pode desencadear quadros de convulsão. Isso também acontece muito em pacientes com enxaqueca, Márcio. Então, pacientes enxaquecosos, que tem aquela dor de cabeça muito forte, que quando vem você precisa ficar num lugar mais escuro, mais silencioso, que geralmente vem com enjoo, diante de um ambiente com uma luz muito forte, ou uma luz que pisca em determinada frequência, isso pode desencadear dores de cabeça intensas. Então, eu acho que até que isso tem mais relação com questões mais neurológicas mesmo, por exemplo, a questão da convulsão e da enxaqueca. Lógico que num paciente que já tem algum certo desequilíbrio, uma certa tontura, ambientes como esse deixam ele muito confuso mesmo. Então, o paciente que ele já tem problema com equilíbrio, Márcio, ele precisa, de um ambiente iluminado, muito claro, ele vai ficar mais seguro. E outro de ambiente que tenham pistas sensoriais. Isso quer dizer o quê? Locais que ele possa encostar, que ele tenha uma segurança ali de qualquer desequilíbrio que ele tenha, ele possa apoiar. Se ele vai para um local muito amplo, muito aberto, que não tem muita pista sensorial, ele realmente vai ficar mais incomodado, ou essa tontura pode até piorar um pouco. Entendo. Nós estamos com a doutora Natália Prudêncio, ela que é otorrinolaringologista, especialista em tontura e zumbido. Está tirando todas as nossas dúvidas a respeito desse incômodo que atrapalha muita gente, chega até a ser incapacitante, né, em alguns casos, né? Doutora, a senhora falou da vertigem posicional paroxística benigna, né, a VPPB, né? Isso é difícil. A tontura dos cristais, né? Então, a senhora pode pontuar, assim, que eu quero deixar bem claro para as pessoas, para não ter esse problema de confundir a questão de sintomas de tratamento. Nós pontuamos a labirintite, a senhora pode pontuar agora o da VPPB? Claro, posso sim, Márcio. Então, mais uma vez, primeira coisa que a gente tem que pensar é que na VPPB é uma tontura que não vem acompanhado de sintomas auditivos. Então, se o paciente falar, junto com a tontura, meu ouvido tapa, minha audição fica ruim, eu sinto zumbido, a gente tem que pensar em outros quadros.
Então, a VPPB é uma vertigem isolada. Então, o paciente ele vai me dizer que ele tem tontura de ver o ambiente girar quando ele faz determinados movimentos com a cabeça, que geralmente é aquele movimento de deitar e levantar da cama ou girar a cabeça no travesseiro. Então, aquela tonturinha que vem por segundos, com um pouquinho de enjoo, mas que logo passa e geralmente ao longo do dia esse paciente fica super bem e sem tontura. O diagnóstico a gente faz no consultório, colocando a cabeça do paciente em uma determinada posição, vendo se desencadeia a tontura, e o tratamento também é no consultório com uma manobra de reposicionamento. Então, a gente tem que devolver esses cristais para o local, uma vez que a gente devolve, pronto, a tontura acabou. Então, podemos deduzir que a principal diferença da labirintite para a VPPB seria o fato da ausência de problemas auditivos juntos. Exato, sintomas auditivos, certamente. E outra coisa, que numa labirintite, Márcio, provavelmente o paciente pode ficar sentindo essa tontura, que pode ser de ver um ambiente geral, um desequilíbrio, uma instabilidade, por dias, de forma contínua, que eu digo. Então, na VPPB, o paciente não fica o tempo inteiro com a tontura, ele tem episódios curtos. Então, ele tem aquele momento que vem a tontura e ela vai embora. E no resto do dia ele fica tudo bem. Na labirintite, não. Ele vai ter um desequilíbrio ali que vai ficar constante, ele vai ficar super inseguro, ele vai sentir que não está bem. Então, é um quadro muito mais, que eu diria, exuberante na questão de sintomas, quando a gente fala da labirintite em relação à VPPB ou à tontura dos cristais. Legal. Doutora, a questão agora, vamos mudar um pouquinho de assunto para neurite vestibular. Uhum. Vamos pontuar bem agora essa outra doença em relação também, gostaria que você fizesse a comparação, porque a neurite é bem confundida com a labirintite. Podemos dizer isso? Nós podemos dizer, mas é mais uma vez confundida, Márcio, porque tem essa questão de labirintite ser confundida com qualquer tipo de tontura. Mas a neurite, de fato, é bem mais comum. E a neurite, na neurite, o que a gente vê é uma inflamação, um acometimento do nervo responsável pelo equilíbrio, geralmente de um lado só. Então, o que o paciente sente é, geralmente, ele tem um início súbito de uma tontura muito intensa, uma tontura que vem com vômito, uma tontura que dura por dias com tontura, que depois, tontura mesmo de ver tudo girar, o paciente geralmente não consegue andar, geralmente ele precisa ir para o hospital, ele vai ficar dias assim, bem debilitado, e depois ele começa a melhorar um pouquinho, e aí o que permanece é um desequilíbrio, uma tontura com determinados movimentos da cabeça. Nesse quadro também da neurite, não tem nenhum sintoma auditivo, é só um acometimento do nervo responsável pelo equilíbrio, então a audição está intacta. Geralmente acontece depois de algum quadro viral que o paciente teve, que pode ter sido uma gripe, um resfriado, uma faringite. Então, ele tem esse quadro e dias ou semanas depois ele tende a apresentar esse quadro súbito de tontura, e esse quadro é um quadro benigno, apesar de ser muito intenso, o paciente ele tende a ir melhorando com o passar dos dias ou até das semanas, e ele tende a recuperar completamente. Então, ficar sem sintomas. E a COVID, ela intensificou esse tipo de acontecimento? Sim, Márcio. A gente sabe que não só a COVID, mas qualquer vírus pode acometer tanto o nervo responsável pela audição quanto pelo equilíbrio. Tanto que esse quadro de neurite é um quadro muito antigo, não é um quadro novo. E assim como outros vírus, a COVID também pode causar isso. E a gente tem visto realmente tanto quadros de neurite, ou seja, acometimento do equilíbrio pela COVID, como quadros de perda de audição. Então, às vezes, quadros que vêm completamente separados. O paciente só tem uma perda auditiva ou ele só tem realmente uma neurite. Mas sim, a COVID, a gente já sabe, tem visto com frequência quadros da COVID acometendo aí o ouvido, causando perda auditiva ou causando aí perda do equilíbrio, diminuição da função do labirinto. Agora vamos falar um pouquinho, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a síndrome de Meniere, que é outra patologia que
atrapalha também, e um dos sintomas é a vertigem. Exato. E a síndrome de Meniere, eu vou te falar, Márcio, que também é famosa, né? Eu vejo que muitos pacientes chegam no consultório com esse diagnóstico, quando na verdade não é, a começar porque a síndrome de Meniere ou doença de Meniere, que é o mais certo de a gente chamar hoje de forma técnica, é um quadro raro. Então, esse é um quadro bem raro. E a doença de Meniere é uma doença que afeta a orelha interna, ou seja, lá dentro do nosso ouvido, dentro do labirinto, ocorrem alterações lá dentro, que o paciente começa a ter sintomas que vêm em crise e em combos. Então, são crises de tontura de ver tudo girar, enjoo, vômito. Essa tontura pode durar de minutos a hora, associada a sintomas auditivos, que é a sensação de ouvido tapado. O paciente fala que o ouvido está tapado, igual como se estivesse na serra ou dentro do avião. Ele sente que vem um zumbido, ou piora um zumbido que ele já tem, e ele nota claramente que a audição dele está pior naquele momento da tontura. Então, nesse quadro da doença de Meniere, o que mais demarca para a gente esse quadro e faz a gente pensar no diagnóstico é o que a gente chama de uma perda auditiva flutuante. O paciente ele tem perda auditiva junto com a tontura, mas ele depois melhora. É só naquele momento da tontura. E geralmente de um lado só, tudo em um ouvido só. Ou às vezes o paciente fala, doutora, antes de vir a minha tontura, eu já sinto o meu ouvido tapar, já sinto o zumbido, e aí eu já sei que a minha tontura vai vir. Então, quando o paciente tem essa história de crises que vem nesse combo de sintomas auditivos e tontura, uma das suspeitas que a gente tem é a doença de Meniere. E um dos exames que a gente precisa pedir é a audiometria, o exame que avalia a audição, que vai mostrar para a gente que na crise esse paciente teve uma perda auditiva. E se a gente for pensar, Márcio, esse quadro pode até confundir um pouquinho com a labirintite, né? Se a gente pensa que na labirintite também ocorre tontura com sintomas auditivos. Então, sim, esses quadros são um pouco parecidos. O que vai diferenciar para a gente é que a labirintite nunca é um quadro recorrente. Eu sempre falo isso para os pacientes aqui no consultório. Labirintite não é quadro recorrente. Você não tem uma crise de labirintite hoje, uma daqui a um mês, outra daqui a 3 meses. Não existe. Então, o paciente que tem crises recorrentes de tontura, certamente a gente não está falando de uma labirintite. Aí faria talvez a gente pensar numa doença de Meniere. Então, seria mais a questão de acompanhar o paciente, lógico, junto com alguns exames que a gente pede para tentar diferenciar esses quadros. A história clínica é de suma importância, né, para esse tipo. Exatamente, faz toda a diferença. Muito mais até do que os exames complementares que a gente pede, viu, Márcio? Porque os exames, eles não dão um diagnóstico para a gente. Na verdade, eles dão mais pistas, mas certamente a maior parte dos diagnósticos que a gente faz é mesmo só com a história do paciente. Principalmente se o paciente consegue relatar bem a tontura dele. Então, se ele fala, doutora, a minha tontura é do tipo de ver girar, ou eu sinto um desequilíbrio, ela é desencadeada por algum movimento da cabeça ou não, vem de forma espontânea, ela dura por horas. Então, quando o paciente consegue relatar bem para mim as características da tontura, certamente isso vai ficando mais claro. Muito bem. Doutora, no caso da doença de Meniere, existe algum tipo de comportamento, alguma coisa que venha a agravar essas doenças? Existem algumas coisas que a gente sabe que funcionam como gatilhos para essa doença. Certamente, primeira delas, a questão de estresse e ansiedade. Então, não só na doença de Meniere, mas várias doenças crônicas que causam tontura em crises, Márcio, são desencadeadas aí quando o paciente está num momento de maior demanda, ou aconteceu alguma coisa, ele mudou de trabalho, se divorciou, perdeu um ente querido. Então, tudo que gera uma demanda maior emocional nesse paciente, isso já funciona como gatilho. Outra coisa, má qualidade do sono. Paciente que não dorme bem, tem insônia, apneia do sono, não tem um sono reparador. Isso também é gatilho. Abusos alimentares. Então, quando a gente fala no Meniere especificamente, a gente conversa muito sobre a questão do açúcar. Então, do paciente não abusar de açúcar ou carboidratos de absorção rápida, né? Ou seja, farinha branca, que também vira açúcar. E alimentos muito ricos em sódio, em sal. Isso pode desencadear
a tontura, a crise. Então, as principais que eu vejo aqui no consultório certamente têm relação com isso, com estresse, má qualidade do sono e abusos alimentares. E às vezes isso vem, na verdade, tudo junto. Vários fatores estão acontecendo na vida do paciente naquele momento junto e acabam desencadeando tontura. Mas eu normalmente esclareço aqui para o paciente no consultório, Márcio, que essas doenças, tanto a doença de Meniere como outras doenças que causam tontura de forma crônica, elas podem ter crise de forma espontânea. Então, a gente sabe que tem gatilhos, então a gente orienta sobre bons hábitos de vida, então boa qualidade do sono, atividade física regular, medidas de controle de estresse, boa alimentação, a gente sempre orienta sobre isso, faz parte do tratamento, mas são doenças que podem causar crise de forma espontânea. Então, às vezes, mesmo o paciente cuidando dessa parte, ele pode ter tontura de uma forma inesperada. Outra coisa que eu gostaria que a senhora pontuasse também é que alguns hábitos, né, nocivos, né, que é o caso do tabaco e bebidas alcoólicas, também pode interferir bastante no quadro, né? Sim, e é uma coisa que a gente sempre pergunta, né? Se o paciente bebe, se ele fuma, se bebe qual a frequência ou qual a quantidade de cigarros que ele fuma por dia, há quantos anos ele fuma, porque a gente sabe que tem substâncias, tanto no álcool quanto no cigarro, que são ototóxicas. O que quer dizer isso? Quer dizer que agridem o ouvido. Então, se o paciente já tem um problema dentro do ouvido, uma doença, seja que causa zumbido, seja que causa tontura, se ele coloca mais um agressor aí, é um problema, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que orientar, sempre converso com os pacientes aqui sobre isso, principalmente quando a gente está falando do cigarro, que a gente sabe que sim, agride o ouvido, e a questão da bebida alcoólica em paciente que tem tontura, a gente sabe que o álcool já tem essa questão de trazer um certo problema em relação ao equilíbrio, né? Então, se ele já tem tontura, se ele ainda adiciona o fator álcool, isso pode ser um problema aí, pode piorar consideravelmente a tontura dele de fato. Doutora, e vamos pontuar, como nós fizemos com a outra, pontuar a questão da doença de Meniere, a questão sintomatológica da doença, quais os principais sintomas e o diferencial entre as demais. Então, na doença de Meniere, efetivamente, o paciente tem uma crise de tontura, que pode durar de minutos a horas até dias. Então, ele vai falar que tem uma tontura de ver tudo girar, que é o que a gente chama de uma vertigem rotatória, associado a um enjoo importante e sintomas auditivos de um lado só. Então, ele vai falar, doutor, o meu ouvido tapou, eu senti uma pressão no ouvido, junto com a tontura, eu notei claramente que não estava ouvindo bem e percebi um zumbido no ouvido. Então, se ele fala que esses sintomas vieram juntos numa crise, principalmente se a gente consegue detectar na audiometria uma perda de audição durante a crise, pronto, isso está fechado o diagnóstico de Meniere. E qual o tratamento, doutora, para isso? Então, primeiro, como a gente estava falando, Márcio, a questão dos hábitos de vida. Então, primeira coisa, bons hábitos de vida. E aí a gente está falando qualidade do sono, qualidade da alimentação, atividade física regular, medidas de controle de estresse. Isso é o primeiro. E dependendo da intensidade, da frequência dessas crises, porque tem pacientes que têm doença de Meniere, Márcio, mas tem crises muito espaçadas. Por exemplo, uma vez no ano ou uma vez a cada 2 anos. Então, se o paciente tem crises muito espaçadas, o que a gente vai orientar é que ele tome medicação somente na crise. Então, a gente já deixa para ele a medicação que ele vai tomar se tiver uma crise. Agora, o paciente que tem crises muito recorrentes ou crises muito intensas, ele tem que tomar uma medicação todos os dias para que ele evite a crise. Então, o tratamento consiste em mudança de hábitos de vida. Em pacientes que têm crises muito recorrentes, a medicação que a gente faz todos os dias para evitar que ele tenha crise. E se ele tiver crise, é um outro tipo de medicação que ele toma na crise de tontura. Muito bem, doutora. Eu gostaria de a senhora também, a respeito, nós falamos da atividade física é de suma importância para o tratamento, né, e para minimizar os efeitos. Mas existem alguns tipos de atividade física que devem ser evitados.
Sim, depende. Se a gente está falando num paciente que está numa clara crise de tontura, na crise de tontura, se a gente está falando de uma doença de Meniere, de uma neurite vestibular, numa VPPB, nesse momento que ele está com a tontura, Márcio, não é indicado que ele faça atividade física. Isso pode ser realmente um risco. Mas a gente tem que tirar esse paciente da crise, uma vez que a gente tira ele da crise, ou ele melhora do quadro, seja da VPPB, da neurite ou da doença de Meniere, aí sim ele tem que voltar às atividades físicas dele para controle de doença, principalmente quando a gente está falando de uma doença crônica, como a doença de Meniere. Então, se ele está numa crise intensa, não é para ele fazer atividade física. Mas quando ele sai da crise, ele tem que voltar a uma rotina de atividade física, né? Na neurite vestibular também, assim que o paciente já consegue começar a andar, a gente já orienta que ele movimente mesmo o corpo, movimente a cabeça, porque isso está estimulando, inclusive, o labirinto a se recuperar. Né? Numa neurite vestibular, em que a função do labirinto está diminuída, se o paciente fica por muito tempo acamado, deitado, é até mais difícil que esse labirinto aí vá se recuperando. O nosso corpo ele tem mecanismos centrais dentro do cérebro para compensar essa diminuição que teve no labirinto. E a movimentação ajuda. Então, isso a gente tem que ir acompanhando o paciente, vendo o que ele está conseguindo fazer naquele momento e aí liberando essas atividades de forma gradual. Mas, certamente, se ele está numa crise intensa, não é seguro que ele faça qualquer atividade física. Eu quis dizer assim, no sentido de atividades esportivas que exijam um pouco mais do organismo, né? Porque hoje tem muitas pessoas que praticam mergulho, por exemplo, mergulho esportivo. Sim. Então, esse tipo de esporte, ele tem que ser evitado. Se a pessoa tiver uma comprovação diagnóstica, vamos supor, a doença de Meniere, e você quiser praticar mergulho, então haveria uma contraindicação, né? A questão do mergulho, a questão de paraquedismo, onde haja alteração de pressão muito abrupta, né? Na verdade, o que eu diria, Márcio, sobre isso é que certamente essas atividades que expõem o paciente a situações ali que, caso ele tenha uma tontura, ele não tem como se restabelecer rapidamente, fica muito complicado. Eu não digo nem pela questão da alteração de pressão exatamente, mas, por exemplo, se o paciente faz algum esporte que tem essa questão de ficar em lugares mais altos, se ele tem uma tontura ali, do nada e repentina, num local que ele não consegue pedir ajuda, ele não consegue entender o que está acontecendo, como se ele, com um mergulho, por exemplo, realmente é mais arriscado. Então, eu diria, principalmente para pacientes que têm quadros de tontura que são crônicos e que podem ter crises de tontura repentina. Então, esses esportes em que a gente sabe que ele não vai poder pedir uma ajuda rápido, ou que se ele tiver uma tontura naquele momento do esporte coloca a vida dele em risco, certamente isso é contraindicado de fato. Deve ser evitado. Mesmo porque alguns desses tipos de esporte aumenta muito a adrenalina, né? Então nós temos a questão do estresse, que Exato. pode desencadear a tontura. A crise, exatamente, de fato. Hoje nós estamos com a doutora Natália Prudêncio, ela que é otorrinolaringologista e especialista em tontura e zumbido. Doutora, eu gostaria que a senhora fizesse algumas considerações sobre como o paciente pode procurar, ele tem que passar por um clínico, como que é o acesso ao profissional médico de otorrino, né? Como que ele identificando, sente o problema, é preciso encaminhamento, é preciso procurar um clínico primeiro, como que seria esse acesso ao tratamento? Na verdade, isso costuma ser uma dúvida dos pacientes com relação à tontura, Márcio. Principalmente o paciente costuma perguntar, doutora, eu não sei se eu busco otorrino, se eu busco o neuro, se eu busco o cardio, eu não sei onde ir. E o que eu costumo explicar para os pacientes se você tem uma tontura que é recorrente, porque às vezes o paciente pode ter uma tontura isolada, né, Márcio? Às vezes num dia que está mais quente, que não se alimentou bem, que desidratou, que fez uma atividade física mais extenuante. Então, se ele teve um episódio rápido ali,
e foi único, tudo bem, eu acho que dá para observar. Mas se ele tem episódios que são recorrentes ou um episódio muito intenso e categórico, assim, de tontura com sintomas auditivos, ele precisa buscar ajuda médica. E o ideal é que ele busque um otorrino. As principais doenças que causam tontura acontecem dentro do ouvido. Lógico que existem várias outras causas fora do ouvido, por exemplo, pressão baixa, pressão alta, problemas neurológicos que causam tontura, mas o mais comum é que seja uma doença dentro do ouvido. Então, ir a um otorrino talvez seja um médico mais assertivo. E eu converso com os pacientes que, caso ele queira uma opinião mais especializada, ou se ele ainda não conseguiu solucionar o problema dele, chegar a um diagnóstico junto aos profissionais que ele foi, buscar um otoneuro, que é um médico especialista em tontura e zumbido, e que a maioria das pessoas, na verdade, não conhece essa especialidade, não conhece nem esse nome, otoneuro. A maioria dos pacientes me encontram porque viram alguma coisa na internet. Então, para o paciente que já passou em vários profissionais ou quer uma opinião um pouco mais aprofundada sobre o assunto, o ideal é que vá até um otoneuro, que é o otorrino especialista em tontura e zumbido. Muito bem, doutora. É muito importante nós termos esse bate-papo assim mais aberto, direto, é justamente para levar ao nosso telespectador essa consciência, né, esse conhecimento do que procurar, como procurar, no momento de problemas, né, que ele se encontra, quando geralmente o paciente, muitas vezes, ele às vezes não tem condições, um acesso mais fácil à saúde, ele ter esse mínimo conhecimento já pode ajudar muito na solução, se não tiver a minimizar o problema, né? Exato, já tem uma orientação inicial, né? E quando a gente fala de tontura e zumbido, são doenças muito prevalentes, são sintomas muito prevalentes na população, né, Márcio? Se a gente for falar de tontura, a gente está falando aí de pelo menos 40% da população que tem esse sintoma. Então, mesmo se você não tem como chegar até um otorrino, sim, ir a um clínico, ter uma orientação, pelo menos inicial, do que pode estar acontecendo, já pode fazer diferença, sim. Então, se para você ir a um especialista não é tão fácil ter esse acesso, buscar um clínico ou, às vezes, até o médico da unidade básica de saúde mais próximo da sua residência, certamente você já vai conseguir ter um direcionamento num primeiro momento. Exatamente. Mesmo porque, doutora, a questão hoje, nós temos que observar que o Brasil, graças a algumas políticas, né, de saúde, ela tem a cada ano aumentado a sua expectativa de vida, né? Então, nossa população, ela está envelhecendo mais. Então, esses problemas que antigamente não era tão apontado, hoje eles já são mais marcantes, né, na nossa sociedade. E outro ponto também, que até foi um dos motivos que eu achei importante a senhora vir falar com a gente, é que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E a ansiedade, um dos sintomas dela, na crise de ansiedade, é a tontura. Então, é importante o paciente saber que, eu tenho tontura, eu preciso, além de procurar a ajuda do profissional de saúde mental, ele também procurar a orientação dos demais profissionais, né? Porque pode ser que isso faça a diferença no seu diagnóstico e no seu tratamento, né? Com certeza. E ansiedade, tontura e zumbido. Isso caminha muito junto, viu, Márcia? A gente já sabe claramente que paciente que tem tontura, que tem zumbido, é uma população mais ansiosa. De fato, essa comorbidade, ansiedade, caminha muito junto. Então, a gente precisa dar atenção a isso, olhar para isso. E como você falou, muitas vezes precisa de um atendimento multidisciplinar. Então, do psiquiatra, muitas vezes, que vai diagnosticar se tem um transtorno ansioso, um transtorno depressivo. Muitas vezes, do psicólogo, que vai acompanhar com a terapia. Do otorrino, que vai verificar, por exemplo, se aquela tontura tem relação com aquela ansiedade ou se tem algum outro quadro
que precisa ser olhado, investigado. Então, esse acompanhamento multidisciplinar faz toda a diferença. E é o que mais acontece aqui no consultório, viu, Márcio? Assim, a maior parte dos pacientes que eu tenho uma mínima suspeita de que tem algum grau de ansiedade, de depressão, de crise de pânico, esse paciente certamente será encaminhado ao psiquiatra. E eu converso muito com os pacientes aqui, que muitos deles têm uma certa resistência de ir no psiquiatra, porque pensar, eu vou no psiquiatra, ele vai me passar remédio, eu não quero tomar esses remédios. E ir ao médico psiquiatra, muito mais do que tomar ou não uma medicação, é ter um diagnóstico, é ter uma impressão, é saber que caminho tomar, é saber do que a gente está falando, porque a ansiedade é uma resposta fisiológica que todos nós temos que ter, mas isso faz diferença quando a gente já está falando de um transtorno, que a gente já sabe que traz uma série de sofrimentos para o paciente em relação ao humor, o relacionamento com outras pessoas, trabalho, sono, alimentação. Então, quando a gente está falando de um transtorno, a gente precisa de um diagnóstico e de um tratamento. Exatamente, doutora. Eu não sei se a senhora sabe, segundo a OMS, o Brasil é o segundo em ansiedade no mundo. Caramba, Márcio, eu confesso que eu não sabia dessa informação. Nós só perdemos para um país que, infelizmente, agora está passando por uma crise, que é a Turquia. Caramba. Nossa, eu não sabia desse número, desse ranking aí que estamos localizados, né? Mas isso é uma coisa que claramente a gente consegue ver nos atendimentos em si. Difícil eu atender um paciente que eu não tenha qualquer mínima suspeita de que tenha um transtorno de ansiedade associado aos sintomas. A gente tem que procurar realmente tratamento, conhecimento, porque de ansiedade, né, com essa loucura que nós vivemos no dia a dia, principalmente em grandes cidades como São Paulo, é muito preocupante, né? Eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais da senhora, deixasse os contatos, telefone, redes sociais, e-mail, que a senhora tenha interesse. Perfeito, Márcio. Mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu acho que é de extrema importância a gente falar desse assunto aqui, tanto de tontura quanto de zumbido. E talvez o mais importante que a gente deva frisar para concluir é que o paciente, diante de sintomas como tontura e zumbido, que ele busque um médico, que ele não assuma para si um diagnóstico, seja de labirintite ou qualquer outro, que ele não tome o remédio que o familiar ou o vizinho já tomou, que melhorou, que indicou, ou que foi na farmácia, olhou, comprou. Então, evite a automedicação. Tontura e zumbido precisam de um diagnóstico para que a gente faça um tratamento correto. Então, diante desses sintomas, não hesite em buscar ajuda profissional. Então, acho que isso é o mais importante que eu preciso falar aqui. E tanto a tontura quanto o zumbido tem tratamento, e tratamentos corretos em que o paciente, sendo acompanhado, ele melhora, tem uma qualidade de vida ótima, controla esses sintomas. Então, faz muita diferença que você seja acompanhado por um médico. Bom, sobre os meus contatos, então, eu atendo aqui em São Paulo, eu estou localizada em Moema, meu consultório fica aqui em Moema. De contatos tem o Instagram, lá eu sempre estou dando dicas, comentando alguma coisa, de algum caso que eu atendi, sempre trazendo assuntos ou dúvidas dos pacientes. O meu Instagram é DRA, que é a abreviação de doutora, Natália Prudêncio. Então, é DRA Natália Prudêncio, Natália com TH, então esse é o meu Instagram. Tem o meu site também, que também é drnataliaprudencio.com.br. Então, tanto no Instagram quanto no site, tem muita, mas muita informação, muito conteúdo sobre tontura e zumbido, e eu me coloco aí à disposição, Márcio. Muito obrigado, doutora. Foi um grande prazer entrevistar a senhora. Eu acompanho o seu trabalho, acompanhei o seu site também, muito bom, muito informativo, e isso é que faz a diferença, né? O profissional de saúde, ele tem que deixar um pouco o consultório e mostrar para a população, né,
o que é o produto dela, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas ficam nessa de é um certo tabu até de procurar um médico, se mostrar uma fraqueza, e ao invés de procurar um médico amigo, eles procuram sempre aquele amigo médico, né? Que é o Verdade. que orienta e acaba atrapalhando, sim, o Exato. tratamento, né? E a descoberta, às vezes, o diagnóstico, muitas vezes se torna difícil por conta disso, né? Mas, doutora, muito obrigado pela presença da senhora aqui no programa S de Saúde, e está aberto, sempre que a senhora quiser participar, é só nos procurar. Fico muito feliz e até a nossa próxima conversa, Márcio. Hoje nós recebemos a doutora Natália Prudêncio, ela que é otorrinolaringologista e otoneuro, falando sobre a tontura e zumbido. Muito obrigado a todos e espero vocês no próximo domingo aqui na rede SDP TV, no programa S de Saúde. Até lá!